Olá! Você já se perguntou o que é que tem em comum entre a substância que é liberada por uma formiga quando ela pica alguém e a substância presente no vinagre que você usa para temperar a sua salada? Você sabe por que é que tanto a substância usada para limpeza de eletrônicos quanto aquela usada para limpeza das nossas mãos, principalmente durante a pandemia, são chamadas de álcool, apesar de terem diferenças significativas entre elas? É isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Nós vamos trabalhar as funções orgânicas e elas vão dar todas as explicações para a gente sobre isso. As funções orgânicas são classes de substâncias orgânicas cujas moléculas são caracterizadas por átomos ou grupos de átomos que lhes conferem propriedades químicas semelhantes. E um grupo funcional, ele é um átomo ou um grupo de átomos que caracteriza uma função química. Bom, então os compostos orgânicos, eles são classificados de acordo com as suas semelhanças nas funções orgânicas. Nós já vimos a função hidrocarboneto, que é aquela onde os compostos apresentam somente átomos de carbono e hidrogênio, e veremos daqui para frente as funções álcool, enol, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, amina e amida. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as funções álcool e enol, fenol e éter. Vamos lá! As substâncias classificadas como álcool, enol e fenol possuem em comum a presença do grupamento OH, que é chamado de hidroxila. Qual é a diferença entre um álcool, um enol e um fenol? No álcool, o OH ele está ligado a um carbono saturado, como indicado pelo desenho. No enol, o OH ele está ligado a um carbono que faz uma dupla ligação com outro carbono. E no fenol, o OH ele está ligado diretamente ao anel aromático. Muita atenção para não se confundir. Olha essas duas substâncias. Nesse caso, nós temos um fenol, porque o OH ele está ligado ao anel aromático. Para ser um anel aromático, lembrem-se, tem que estar representado ou um círculo no meio ou ligações dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, alternadamente. Então, precisa ter esse anel aromático. Nesse caso, o OH ligado a esse anel é um fenol. Nesse caso, temos um álcool. Por quê? O OH ele está ligado a um anel, mas esse anel não é aromático. Percebam que este carbono ele é um carbono saturado, porque ele está fazendo somente ligações simples. E atenção ainda, aqui nós temos também um álcool. Por quê? Porque apesar de termos a presença de um anel aromático, o OH ele não está ligado diretamente a esse anel aromático. Ele está ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples. Como que a gente faz para dar nome a um álcool? A gente precisa lembrar que o nome da substância orgânica ele vai ser dado pelo prefixo, que indica o número de carbonos,
o infixo, que indica o tipo de ligação, e o sufixo, que indica a função. No caso do álcool, o sufixo que a gente utiliza é o sufixo -ol, é a terminação -ol. Então, vamos montar o nome dessa substância aqui, né? Nós temos 2 carbonos. Se temos 2 carbonos, a gente vai usar o prefixo -et. Só temos ligações simples entre carbonos, então vamos usar o infixo -an. Como temos um OH ligado a um carbono saturado, isso indica para mim que é um álcool, então eu vou usar a terminação -ol. E assim eu formei o nome da minha substância, etanol. A gente também pode fazer o contrário, né? Pegar o nome e do nome montar a fórmula. Então vamos descobrir aí a fórmula do propan 2-ol. Este é o propan 2-ol. Prop são 3 carbonos. 1, 2, 3. An indica que entre eles só tem ligações simples. E o 2-ol indica que é um álcool e que esse OH ele está ligado no carbono de número 2. 1, 2, 3. O OH ele está ligado no carbono de número 2. Essa numeração ela só vai ser necessária quando houver mais de uma possibilidade para que esse OH, né, esteja ligado. Por exemplo, aqui a gente poderia ter ele no carbono 1 ou no carbono 2. Então, eu preciso indicar, né, com esse número, em qual carbono esse OH está ligado. Esse aqui, ele é o álcool isopropílico, utilizado na limpeza de equipamentos eletrônicos. Muitas pessoas conhecem a palavra éter porque o éter foi utilizado muito tempo como um anestésico, mas éter, na verdade, não é uma única substância, é uma classe de substâncias que tem em comum o átomo de oxigênio como heteroátomo da cadeia carbônica. O que quer dizer isso? Quer dizer que entre 2 átomos de carbono, eu tenho a presença do átomo de oxigênio. Então, é o que eu tenho nessa molécula e é o que temos também nessa outra molécula, apesar de termos aqui uma representação simplificada, mas já sabemos que todos os vértices indicam átomos de carbono. Então, este oxigênio, ele está entre esses 2 átomos de carbono. Portanto, as 2 substâncias pertencem à classe dos ésteres. Agora, nós já sabemos, então, depois dessa primeira videoaula sobre funções orgânicas, que o álcool presente nas bebidas, no álcool 70 de limpeza de mãos e também no posto de gasolina é o etanol. Então, é a mesma substância que temos nesses 3 casos. Uma substância composta por 2 átomos de carbono e um OH ligado a um deles. E a diferença entre o etanol e o álcool isopropílico, que já vimos que é o propan 2-ol, é que no álcool isopropílico são 3 átomos de carbono e a hidroxila ligada no carbono do meio.